Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião, ao vivo, segunda-feira, dia 27 de outubro de 2025. Satisfação em estar com você aqui na sua TV Pantanal, com o programa Opinião. Começando mais uma semana, não é? No Opinião. Hoje a gente deve ter aqui, né, entrevista com o presidente do DAI, Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande, o glorioso Gilmar Dias Silva. A gente combinou a entrevista, estamos aguardando que ele chegue aqui, não é, para a gente bem informar a todos, especialmente ao nosso público varzea-grandense, pelo qual nós temos um carinho enorme já aqui em Várzea Grande. A audiência do programa Opinião é significativa, ela é robusta e a gente tem um zelo, um amor muito grande por isso. Então, estamos aqui aguardando aqui o nosso presidente do DAI, o Gilmar Dias. Ok? Professor Lorenberg, ótima noite, bom revê-lo, saudável, feliz. O Santos perdeu mais... O Santos perdeu, não perdeu? Não, empatou. Não empatou. 2-2. E tá ali, ele é o primeiro... Fora, né? Mais um suspirozinho assim, ele cai na gloriosa, não tão gloriosa zona do rebaixamento. Boa noite, como vai? Vai bem? Muito bem, Paulo, muito bem. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço. Mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Verdade, o Santos é o time do... Eu fico pensando, Lorenberg, eu fico pensando no Wilson Santos. O Wilson Santos é botafoguense e santista. O deputado Wilson Santos, que tem nosso respeito aqui, não é? Ele torce para o Botafogo no Rio de Janeiro e torce para o Santos em São Paulo. Como que será que ele ficou ontem, né? Muito alegre. Não, porque ficou empate, né? Então ele deve ter ficado feliz. Nem minha mãe lá em casa... Para ficar de bem com os filhos, eu sou flamenguista, meu irmão Kleber é corintiano, né? Toda vez ele torce para que dê empate, para que não tenha que contrariar nenhum dos dois. Mãe, né? Coisa de mãe. Mas o empate não foi bom nem para o Botafogo e muito menos para o Santos. Não, foi pior para o Santos, né? Botafogo pelo menos está lá no meio. Agora o Santos está irreconhecível. Bom, pois bem, nós não vamos falar de futebol porque essa não é nem nossa área, né? Essa é uma área do Oliveira Júnior, nosso colega jornalista da Gazeta, do jornal A Gazeta, lá da TV Vila Real. Nosso negócio aqui é falar de programa Opinião com entrevistas importantíssimas, tais como a de hoje, falar sobre o Departamento de Água e Esgoto. Está já a postos com a gente aqui, não é? Para nossa alegria. Tal como combinamos, o presidente do DAI, Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande, o Gilmar Dias Silva. Obrigado por aceitar o nosso convite, viu? Aliás, o Gilmar chegou agora recentemente aí, acho que de Guarulhos. Por quê? Porque o DAI está em processo de mudança. Gloriosa Flávia Moretti, a prefeita, junto com o vice Utião, da ZAEL, pegaram para valer e querem transformar aquela história que tem deixado o varzea-grandense ao longo dos últimos anos, mas muitos anos, irritado, porque a água, que é o bem precioso, tem dia que falta, tem dia que vai, tem dia que sobe, tem dia... E aí precisa-se de uma solução. A primeira pergunta que eu faço ao cumprimentá-lo, né, e dar as boas-vindas é: tem novidades nessas suas... tratativas, não é? Quanto à questão se privatiza, se concede, né? Se faz concessão, para se resolver a questão do DAI. Boa noite. Boa noite, Paulo Coelho, professor Lorenberg. Bom, sim, a questão da concessão, né? É um caminho sem volta, não somente em decorrência do abastecimento de água, mas também em decorrência do esgotamento sanitário, que historicamente não é privilégio, vamos dizer assim, entre as privilégios somente de Várzea Grande, mas de todo o Brasil. O esgotamento sanitário é muito precário,
nós temos aproximadamente 20% de esgotamento sanitário em Várzea Grande de coleta, mas não tem destinação. Então, eu considero assim um dos motivos principais a questão do esgoto, que é um projeto muito caro e depende de investidores. Isso está em andamento, Paulo, e quem tem feito esse trabalho tem a FIP, né? Está fazendo o levantamento do patrimônio do DAI para colocar a disponibilidade no mercado. FIP é a empresa, que é uma fundação, o que é? Isso, exatamente essa que nós conhecemos. Sim. Pelos valores de veículos, né, depreciação dos veículos, valores de mercado, né, que é a Fundação Instituto de Pesquisa Econômica. É isso que eu queria saber. E então está bem avançado isso aí, não é? Tá avançado. Que previsão nós temos aí para... Eu não vou ser preciso nisso, porque não tem sido realizado através do DAI, mas sim através da Prefeitura, né? A Procuradoria, a Prefeita tem esse contato diretamente, está sendo feito por lá. Mas etapa por etapa, qual a primeira etapa então, o que é? É fazer o levantamento completo, como é que é? Levantamento completo, né, o valor do DAI, depois fazer audiências públicas e depois colocar a disponibilidade de investidores. Então não é um processo assim relâmpago, né? Tem o seu tempo, o seu passo a passo. Tem o passo a passo, sim. Teve uma reunião nesse fim de semana, uma coletiva que vocês concederam, vocês que eu falo, a prefeita, o vice, você também, presidente. Qual foi o principal motivo da convocação dessa coletiva? Bom, o principal motivo foi em decorrência do decreto de calamidade no saneamento, né? Novamente, nós tivemos um decreto no início do ano. Porém, o cenário não mudou, não alterou e pedimos para a prefeita, nós tínhamos todos os indicativos para que fosse renovado esse decreto e ela assinou o decreto número 88, né, de 16 de outubro agora, novamente decretando a calamidade. Né. Isso, prorrogando, né? Prorrogando, né? Isso. Na verdade, decretando novamente, porque aquele havia vencido, né? Mas isso facilita parcialmente para nós, isso facilita a contratação de serviços, mas em questão de captação de recursos nós ainda dependemos de fatores externos. Em que nível está hoje, de 0 a 10, já estamos falando de calamidade. Calamidade, quando a gente ouve, parece que o negócio está feio, mas muito feio, né? Mas de 0 a 10, qual que é o nível de calamidade hoje para que vocês não tenham conseguido avançar? Paulo, eu vou dizer, do ranking do saneamento de Várzea Grande, não estou dizendo dessa gestão, mas existe um ranking no Brasil dos 100 maiores municípios. Várzea Grande está dentre os 100 maiores municípios. E desses 100 maiores municípios, Várzea Grande ocupa no ranking a posição de número 92 em qualidade do saneamento. Meu Deus do céu. Ou seja, no Brasil, dentre esses 100 maiores municípios, existe apenas 8 em situação pior do que Várzea Grande. Daí você já tira como está a situação e por que foi feito mais um decreto de calamidade em relação à água de Várzea Grande. Lorenberg. Você ia falar alguma coisa? Se me permite, Paulo, isso ele nos remete a um contexto do saneamento historicamente. Né? Se tratando de captação da água, do tratamento, da administração, dos investimentos. Né? Existe matéria jornalística de tempos atrás mostrando que Várzea Grande teve 68% a menos de investimento em relação à média nacional. Então, eu não estou falando de números, estou falando de qualidade de saneamento e o reflexo disso na sociedade, nas pessoas, na torneira da casa da pessoa que precisa ali fazer a sua higiene e seus cuidados. É muito pouco, né? Já vou te perguntar como é que está o investimento agora, apesar de estarmos apenas no 10º mês de gestão da Flávia Moretti. Lorenberg. Presidente, antes de mais nada, registrar a nossa alegria de tê-lo aqui. Todos nós ganhamos muito.
e o amigo telespectador de Várzea Grande, que nós temos uma audiência muito boa, mas muito boa mesmo, presidente, em Várzea Grande. É bom para eles, para que nós possamos conversar, bater um papo, para que esse telespectador possa conhecer um pouco mais. Na sexta-feira que passou, presidente, o vereador Charles da Educação do União Brasil esteve na TV Vila Real, no Jornal do Meio-Dia, e deu uma entrevista. Eu não assisti a entrevista, eu li o Gazeta Digital do mesmo dia. E no Gazeta Digital estava escrito que ele disse com todas as letras que lá onde ele mora, naquela região de onde mora, há uma falta parcial de água. E há inclusive rodízio na região que ele mora. E mais ainda, quase não há investimento no DAI. E um outro detalhe, quando quebra uma peça, não tem como repor, a não ser esperar mais um tempo para que essa peça venha de outro estado para o DAI. Veja, eu não assisti a entrevista, eu estou dizendo que eu li sobre a entrevista. E aí eu gostaria muito de saber do senhor, de fato, o senhor tem recebido, presidente, reclamações pela falta de água constantemente ou não? Certo. Bom, obrigado, Lorenberg, pela pergunta e trazendo à memória a entrevista do vereador Charles da Educação. Bom, nós temos um contexto em Várzea Grande. Nós tivemos um crescimento, uma explosão de crescimento, principalmente na periferia da cidade, sem o devido acompanhamento, sem o município ser precursor no desenvolvimento. Houve o crescimento de muitas unidades habitacionais, mas a estrutura de saneamento ela continua a mesma, né? A questão da falta d'água ela é real, existe, nós temos lidado com isso diariamente. E eu fiquei muito feliz hoje, né, a prefeita Flávia Moretti nos deu a informação de que há parlamentares que ela reuniu hoje, inclusive, bem recentemente também, com alguns parlamentares, que têm demonstrado a preocupação e interesse em investir no saneamento em Várzea Grande, né, através de emendas parlamentares, né. Isso me deixou feliz porque também nesse meio trata-se de políticos já conhecidos na Várzea Grande, que conhecem toda a história e estão colocando à disposição para isso. Bom, os projetos de saneamento, eles são projetos um pouco demorados, vamos dizer, de médio prazo. Para isso, nós temos, talvez, estamos chegando a um número de aproximadamente 30 milhões de investimento para os próximos meses e anos, com relação ao abastecimento diretamente de água. Nós temos projetado, com recursos do PAC, do governo federal, 5 reservatórios entre 2 milhões e 200 mil litros a 2 milhões e 500 mil litros. Isso vai dar uma folga, porque quando nós precisamos fazer uma manutenção, como foi citado pelo vereador, em bombas, na captação, necessidade de peças, isso vai dar uma folga, porque atualmente nós não temos uma reservação de água compatível, né, com as manutenções corretivas e preventivas. Quando nós paramos uma captação de água para o funcionamento da estação de tratamento, daqui a 4, 6 horas já existe o reflexo disso na torneira das casas, né, das residências. Então, com esse aumento da reservação de água, nós vamos ter, sim, uma maior capacidade de oferecer tanto a manutenção corretiva quanto a preventiva. Com relação ao tempo da execução desses reservatórios, são reservatórios grandes, demanda projetos, já é executado pela Secretaria de Obras do município. A empreiteira contratada já está fazendo a sondagem dos solos para fazer a fundação e trazer de fora, vem esses equipamentos de fora do estado, né? De fora do país, na verdade, para a construção. Então, eu estimo que mais um ano e pouco, a gente vai ter outro cenário no saneamento básico e também na questão do esgotamento sanitário. Você falou agora há pouco aí da questão de um passado meio que sombrio no que diz respeito a investimentos, não é, no DAI.
E é fato, e o resultado está aí. A Flávia com o Tião a Flávia e o Tião pegaram aí uma situação bem difícil do ponto de vista do serviço prestado à população. Nesse primeiro ano, o que está sendo investido, valores, não é? O que está sendo investido no DAI para fazer frente a esse passado sombrio? Paulo, em relação ao custeio, nós não temos investimento. Agora, em relação às necessidades estruturantes do saneamento, nós temos, por exemplo, 12 milhões de recursos do governo do estado, um aporte do governo, para fazer uma interligação entre a estação de tratamento de água, ETA, da Barra do Pari ao reservatório que nós chamamos de Morro do Urubu, que fica na Avenida Ulisses Pompeu de Campos, um reservatório elevado ali em formato de taça. Esse é o local que nós chamamos Morro do Urubu. A ETA ela tem capacidade de produção de água de mais 50 litros por segundo, 50 a 80 litros por segundo, e isso vai dar uma folga na região do centro, né, centro-norte, centro-sul, até a divisa ali do Jardim Primavera, o Jardim Paula, enfim, vai nos ajudar bastante. Esse projeto deve ficar em 12 milhões. Nós temos mais aproximadamente 6 a 7 milhões de valores para a troca de motores e bombas e quadros de energia, inversores, que é um equipamento necessário também, que é um aporte do governo do estado também. E mais aproximadamente 2 milhões para necessidades diversas que nós temos, dentre elas extensões de rede. Nós temos, esse recurso não será suficiente, os 2 milhões, para as diversas demandas, mas vai nos auxiliar e nós temos valores estimados, levantados para fazer extensões de rede no valor, da quantidade de 16 quilômetros, 16 mil metros de necessidades de extensões de rede, que são demandas antigas de Várzea Grande. Nós temos, por exemplo, loteamento, empreendimentos de 2002 que até hoje não tem rede de abastecimento. Loteamento simplesmente não tem água, né, rede, absolutamente nada. Então, é abastecido por caminhão-pipa. Então, nessa gestão, foram feitos levantamentos e nós vamos atrás dos recursos para fazer extensões de rede em diversos bairros da cidade. Ô, presidente, a questão das emendas, o senhor acabou citando aí que tem tido um trabalho muito forte da Flávia, junto com o Tião da Azaeli, Flávia Moretti, Tião da Azaeli, junto aos parlamentares, no sentido de angariar, né, garantir valores em emendas parlamentares para investir no DAI, não é? De todo modo, havendo essas emendas, a concretização, né, dessas emendas, elas só cairão, não é, no caixa no ano que vem, porque a não ser que tenha havido no ano passado, quando a Flávia ainda não era prefeita, empenho de parlamentares para Várzea Grande. Primeira pergunta se vocês tiveram para o DAI, carimbado para o DAI, emendas do ano passado, e mais do que isso, se agora, no apagar das luzes de 25, onde se fecham as LOAs, as leis orçamentárias, vocês estão fazendo essa peregrinação junto aos parlamentares nas mais variadas esferas, no município de Várzea Grande, na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal e no Senado, já que temos representantes, e todos esses aí beliscaram votos lá no município de Várzea Grande. Obrigado, Paulo, bem lembrado. De fato, o Tião e a Flávia têm conversado com esses parlamentares no âmbito estadual, no âmbito federal, e têm demonstrado a boa vontade. Inclusive, formamos um grupo bem recente agora, né, de conexão com esses parlamentares, a pedido da prefeita, está sendo feita essa conversação, sim. Bom, isso são recursos para 2026, né? Como você mesmo disse, sabemos que os recursos
mesmo que seja ao apagar das luzes em 2025, mas são recursos para 2026. E já temos, sim, indicativos de investimentos para o DAI. Porém, para esse ano, temos o investimento do governo do estado. Isso é para esse ano. Esse investimento ele é para uma necessidade de 5, 6 meses atrás, emergenciais, que nós mandamos. Existe a tramitação burocrática normal do poder público e está em andamento. Então, nós cremos que talvez mais um mês nós já tenhamos recurso disponível para a execução de obras. Mas do governo do estado são quantos que está sendo investido? Só do governo do estado? 12 milhões, mais 6 e mais 2. Esses, né? 12 que o senhor falou agora há pouco, 12 milhões? Isso. Uhum. Isso é do governo do estado? Isso, do governo do estado, né? E mais 2 que o senhor falou? São 12 milhões para uma interligação de uma adutora, né? Uhum. Entre uma estação de tratamento e um reservatório, que vai atender toda a região central, Uhum. Mais 6 milhões de recursos para a troca de motores. Nós temos um problema grave com os motores nossos, e mais 2 milhões de investimento diverso. Com relação aos motores, por exemplo, nós temos um problema da diminuição da produção de água para a região da Grande Cristo Rei, em decorrência de motores com uso intensivo, muito severo, o desgaste dos equipamentos elétricos, eletrônicos, e isso também o entupimento dos filtros, dos módulos de ultrafiltragem da ETA do Cristo Rei, que é uma ETA muito moderna, mas muito sensível também, que requer de forma muito recorrente a manutenção. E isso fez com que nós perdêssemos a capacidade de produzir 80 litros por segundo aproximadamente. E isso significa, em 24 horas, aproximadamente 6 milhões de litros que nós deixamos de produzir. Perfeito. Pois é, eu vou chamar o intervalo comercial, já que tem que ir para o intervalo comercial, a gente volta em 1 minuto e meio falando ainda. Vou dar um beijo para a Heloísa, que já está aqui lá de Várzea Grande, do Figueirinha, está aqui dizendo que lá de vez em quando, não, está dizendo assim que lá tem sempre esse problema, deu uma melhorada, mas ainda continua, eventualmente, ela não colocou que é todo dia, né, que tem havido essa intermitência de fornecimento da água. Problema, né? Outra questão é a gente que tem que comprar motor não, bomba para fazer a água subir, e isso não acontece em Várzea Grande. Opinião dá um tempo e volta já já. Pois bem, cá estamos de volta. Você está assistindo ao programa Opinião na sua TV Pantanal, aqui ao vivo hoje entrevistando o presidente do Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande, Zilmar Dias Silva, falando aqui sobre aquilo que está acontecendo lá pelos lados do DAI. Já já a gente vai aprofundar mais esse bate-papo informativo, tá? Eu chamo você, convido você a acompanhar comigo aqui o GD, que é o www.gazetadigital.com.br. O prefeito de Cuiabá, Abílio Brunini, assinou nesta segunda-feira, dia 27, o protocolo de intenções da Declaração de Dubai sobre o futuro da governança urbana durante a 15ª Cúpula de Cidadania da Ásia-Pacífico 2025, APCS, e Fórum de Prefeitos, realizada na Expo City Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. O evento reúne representantes de mais de 350 cidades do mundo e é considerado um dos mais importantes encontros globais sobre gestão municipal e desenvolvimento urbano. A participação de Cuiabá marca o início de uma série de ações voltadas para a busca de soluções criativas e sustentáveis na capital mato-grossense.
A declaração de Dubai estabelece compromissos e diretrizes para que as cidades adotem práticas voltadas à inovação, sustentabilidade, transformação digital responsável, não é? E também adaptação às mudanças climáticas. O documento também reforça o papel da administração, nesse caso aqui das administrações, na construção de uma governança mais participativa e inclusiva. Aliás, durante o Fórum, Abílio destacou empenho da gestão em posicionar Cuiabá como uma cidade moderna e aberta ao diálogo internacional. Ele disse: é uma honra representar Cuiabá nesse fórum global e assinar um compromisso que projeta nossa cidade para o futuro. A troca de experiências com gestores de diferentes países fortalece nossas políticas públicas e nos ajuda a construir uma cidade mais humana e inovadora, fecha aspas, afirmou o prefeito de Cuiabá. Mais detalhes e mais notícias aí no GD, que é o www.gazetadigital.com.br. Seguindo aqui, Lorenberg, antes de pedir para você abrir o bloco de perguntas, eu vou te fazer pedir uma opinião para o Lorenberg, que é o que dá o pitaco aqui, né? Eu, de vez em quando, dou meus pitacos também, mas está causando esse fim de semana foi uma polêmica muito forte, a fala do Lula sobre a questão, antes de ir lá para o encontro com o Donald Trump, na Malásia, ele falando da questão uma fala infeliz, né? De que o traficante também é vítima, né? Responsabilizando assim os usuários. Isso, vi gente de todos os segmentos, inclusive da esquerda também, criticando. Só que o pessoal da esquerda fala assim, não, foi uma fala infeliz, não é? Para mim foi desastrosa, mas eu queria também te ouvir uma avaliação sua. Aí eu fui olhar né, a completa a entrevista, a declaração dele, para depois não argumentarem, foi tirado de contexto. Não foi tirado de contexto. Na íntegra, ele falou isso com convicção. Se ele se arrependeu depois, não sei, mas queria te ouvir a respeito. Paulo e amigo telespectador, de fato, ele foi muito mal e foi muito infeliz. Mas tem um detalhe. Logo, imediatamente depois do que ele tinha falado, ele pediu desculpas. Reconheceu o erro. O mais importante para um gestor, amigos, não importa quem seja, porque todos eles cometem erros, todos. Se eu for nomear aqui quantos erros os presidentes da República cometeram, são muitos. O mais importante é reconhecer o erro que cometeu e pedir desculpas. Esse é o mais importante de tudo. Aí alguém pode falar, mas professor, poderia ser não ter dito. Mas às vezes, quando você fala de improviso, algumas pessoas podem cometer erros gritantes que não deveria cometer. Esse é um caso muito claro. Porém, não se pode perder de vista que ele pediu desculpas depois. Tá aí, portanto. Aliás, podia ter pedido desculpa também quando ele falou do negro, do negro sem dente também, né? Pegou mal. Porque lá eu queria imaginar se fosse qualquer outro político dizendo aquilo, né? Que não fosse o Lula. Então podia ter reconhecido e pedido desculpas também, porque ele fez alusão a que você quer com esse negro e sem dentes, ainda tudo sem dentes, não é? E triste, né?
como ele falou também, eu não vou ficar falando às vezes que ele podia também ter pedido desculpas. Aliás, se tirar o teleprompter do Lula, o script do Lula, ele vai sucessivamente cometer essas gafes. Vou chamar de gafes, não é? Na minha avaliação muito pessoal, é tudo consciente, tanto que ele é recorrente, não é? Tanto que ele comete de novo. Mas ele tinha que lembrar que ele é presidente da República, como outros tantos cometeram erros. Só que estou falando do atual, né? O atual está aí e poderia... Agora vamos estar só na expectativa da próxima. Qual vai ser a próxima gafe? A próxima fala infeliz do Lula, não é? Então, eu lamento muito. Aí tem racismo, misoginia, né? Já falou de mulher, já falou de negro, agora fala dos traficantes. O Opinião está hoje entrevistando o presidente do DAI de Várzea Grande, o nosso glorioso que está com abacaxi na mão aí, que é o DAI, resolveu o problema da água e esgoto de Várzea Grande. Nosso Gilmar Dias Silva, aqui ao vivo com a gente. Aqui, antes de chamar o Lorenberg para abrir o bloco de perguntas, tem aqui a Ana Flávia, lá do Cristo Rei, Coab Cristo Rei. Obrigado, Ana Flávia, por estar aqui conosco. Não está perguntando nada. O Luiz Carlos Meira, cadê? Luiz Carlos Meira, também aí de Várzea Grande, do bairro da Manga, está também acompanhando o programa, só está dizendo que está acompanhando o programa. Tem uma outra aqui que está faltando água, a Isabela. Quem que é a Isabela? A Mônica Ferreira está dizendo que lá no Isabela ela tem verificado intermitentemente, ela não falou intermitente, ela falou de vez em quando, falta água também, não é? Está faltando água também e ela, eu acabei de falar agora há pouco no bloco anterior, que tem gente que compra bomba para fazer a água subir, ela já chegou a fazer isso, né? Ultimamente ela não está usando, só que ela já comprou bomba, gastou dinheiro e gastou energia também, porque a bomba suga muita energia. Obrigado, Mônica, aí pelo carinho da sua audiência. Professor Lorenberg. Presidente, agora eu gostaria muito de um comentário do senhor, até para uma pessoa leiga como eu e muitas outras pessoas possam entender um pouco mais. Veja, em 1997, o governador Dante Oliveira municipalizou a Sanecap. Municipalizou. Todos os municípios passaram a ter o controle desse tipo de serviço em cada município. No começo dos anos, ou do início de tocar por parte da prefeitura, foram bons. Não teve tanta falta. Aí alguém pode me lembrar, professor, mas em 1997, no ano 2000, a população de Várzea Grande era muito menor do que o número que se tem hoje, o que é verdadeiro. Até porque, como o senhor muito bem disse no começo do programa, que há um crescimento muito grande e desorganizado. E não tem ordem no crescimento, é feito de qualquer forma. Mas tem um detalhe, presidente, e aí eu gostaria muito de um comentário do senhor. Esse decreto de calamidade se deve, sobretudo, pela estiagem demorada. Também por conta disso. Mas a estiagem demorada, nós tivemos muitos momentos em Várzea Grande. E eu posso dar dois exemplos para o senhor. Em 2023, tivemos uma estiagem muito demorada em Várzea Grande. Em 2024, uma estiagem muito mais demorada do que a de 2023. O senhor há de concordar comigo nesse aspecto. É aí que eu gostaria do comentário do senhor. Agora, nessa estiagem demorada, presidente, de acordo com o site VG Notícias, que há bairros, sobretudo da periferia, com mais de 60 dias, falta de água. Esse site VG Notícias chegou a dizer, no dia 21 de setembro deste ano, 21 de setembro, que os bairros mais atingidos por essa falta de água era o Jardim Paula II e o São Simão.
Eu gostaria muito de ouvi-lo, até porque eu estou diante de alguém que tem o controle, que tem o domínio do DAI. Certo. Bom, de fato, né, em 97 e depois, a partir de 98, com a lei complementar, o município passou a fazer a gestão, todos os municípios, né? A Sanemat passou essa gestão aos municípios. A propósito, Dona Berg, algumas pessoas não sabem, mas até hoje nós pagamos a conta. Nós deduzimos, nós deixamos de receber os valores de abastecimento, as faturas de águas dos órgãos do Poder Executivo Estadual, na ordem de aproximadamente R$330 mil mensal. Então, o DAI está pagando essa conta da municipalização até hoje e ainda tem muito a pagar. Bom, a questão da estiagem. Isso é previsto todos os anos, nós temos essa situação. Não vou dizer que é em decorrência do nível do rio. Nós podemos ter esse problema, mas este ano não é. Este ano nós temos problemas recorrentes em decorrência dos motores velhos, desgastados, sem manutenção, com uso severo, intensivo e sem reserva. E sendo mais específico ainda em relação a essa região que foi citada aí, do Azabela, São Simão, por exemplo, nós temos uma situação bem peculiar ainda em relação a isso aí. Ali existe um trecho que foi construído, uma adutora, a rede principal de água de 300 milímetros, que conduz a água para essa região. Porém, essa adutora, ela foi construída com tubos de PAD, né, polietileno de alta densidade, que ficaram expostos às intempéries, que é um recurso que veio de 2008, era uma obra do PAC, do Programa de Aceleramento do Crescimento, de 2008, porém essa obra ficou paralisada e esse material ficou exposto ao sol, às intempéries, e acabou por perdendo a sua vida útil, a sua qualidade, ficou por aproximadamente 4 anos. Quando retomou, foi feito com esse material e nós temos problemas muito frequentes dessas adutoras rebentarem, estourarem, furarem, em alguns trechos desse daí, inclusive próximo à Azabela. Ali alguns moradores sabem que nós já tivemos alguns casos, ali próximo ao Parque Atlântico, né, e um pouco mais à frente, nós temos problemas diversos. Nós pensamos, inclusive, em fazer um desvio dessa adutora e isolar essa rede envelhecida, deteriorada e construir uma nova rede em outro local. Já temos um pré-projeto para isso. Presidente, concluiu? Sim. Concluiu. Além disso, também nós temos levantamento para instalação de ventosas. Essas ventosas são equipamentos que não temos recursos para fazer aquisição, mas ajudam muito na retomada e na estabilidade do abastecimento. Porque, de fato, quando há uma interrupção, a retomada do abastecimento passa por problemas da recondução dessa água na rede, mais demorada quando nós não temos esses equipamentos. A ventosa existe, alguns usuários até colocam no seu hidrômetro, mas nós queremos colocar nas redes, já tem levantado os pontos para colocar, precisamos fazer aquisição desses equipamentos. Que não são baratos. Não são baratos. O que é caro? O que é não ser barato? Bom, na ordem aí de talvez uns... para o DAI, hoje qualquer coisa é caro, porque nós não temos recursos, né? Mas nós temos aproximadamente R$500 mil para fazer a aquisição, a projeção de ventosas. Perfeito. Eu vou para o intervalo, mas antes de ir para o intervalo, Boca, segura só um pouquinho, eu quero ouvir o Lorenberg, a opinião dele, mas coisinha muito rapidinho, Lorenberg, de 1 minuto. Você falou aí dessa questão da municipalização da Sanemat, né? Sanemat. Antes de municipalizar, na minha opinião, não sei se você concorda, o governador que mais investiu em saneamento em Mato Grosso foi o Carlos Bezerra. Eu não sei se você concorda, mas eu me lembro muito bem, e era uma coragem muito grande, porque era investimento em algo que não aparecia, né? Não
tipo de obra que não aparecia, que muitos dos governantes até então não tinham muito interesse, porque não é que nem uma praça, não é que nem um asfalto, mas de uma grande importância, de uma grande melhoria. Eu não sei se você concorda, se você se lembra dessa época. Paulo e amigo telespectador, de fato, houve investimentos não apenas no governo Carlos Bezerra, de 1987 a 1990. Mas no governo Júlio Campos também nós tivemos certo investimento. No governo Frederico Campos tivemos investimentos. E no governo Dante de Oliveira também tivemos investimentos. Ah, teve o Dante também. Então teve muitos governos... Porque o Dante municipalizou, né? Mas foi quase no finalzinho, no penúltimo ano do seu primeiro mandato. Mas antes, no primeiro momento do seu mandato, primeiro, é bom a gente lembrar sempre, o governo do Dante começou de 1994 até 98 o primeiro mandato, de 99 a 2002 o segundo mandato. É bom lembrar sempre isso. E esse foi registrado em vários momentos um avanço do serviço no Estado. Mas sempre, todos eles, Paulo, inclusive o Carlos Bezerra, insuficiente para atender toda a demanda. Não, insuficiente todos, né? Tanto que houve essa mudança aí. Mas que bom que o Lorenberg acrescentou essas informações aí, porque eu até então tinha e continuo tendo, né, que o Bezerra teve um trabalho muito bom nessa época aí do saneamento. Eu lembro vagamente, assim, que eu era guri, né, porque nessa época aí também, né, Lorenberg, também, porque eu perguntei para você, que é um pouco mais experiente do que eu. Mentira. Não, mas eu sei disso porque estudo. Não. É diferente. Me chamou de burro agora, me chamou de burro. Não, meu amigo, por favor, não é isso que eu falei. Me chamou de burro. Mas tudo bem. Tudo bem, eu posso ser ignorante no sentido de ignorar, de não ter tido a paciência de pesquisar. Mas foi uma coisa que eu comentei, bem superficial mesmo, por conta disso, né? De que eu me lembro que o Bezerra tinha feito um trabalho, no meu modo de ver, ao meu sentir, importante na questão do saneamento. Lorenberg estudou um pouco mais do que eu, não é? Fui chamar ele de velho, me chamou de ignorante. Aí eu... Vamos brigar aqui agora, Lorenberg. Chamei ele de... Tô brincando, Lorenberg. Eu entendi a sua colocação. Eu tenho que descontrair um pouco. A opinião dá um tempo e volta já já. Ok, cá estamos de volta aqui falando sobre DAI, Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande, hoje com o nosso presidente do DAI, que é o Gilmar Dias Silva. Presidente, mandar um beijo para Bernadette Miranda, de Várzea Grande, está assistindo a gente lá. Ela é do assistente social, rapaz. Beijão, viu, Bernadette Miranda. Obrigado pelo carinho da sua companhia, assim como também, já que eu falei da Bernadette, tem aqui também um abraço para o Luiz Cláudio, que também é do bairro Santa Isabel, de Várzea Grande. Tem também a Carolina, que está também acompanhando o programa Opinião lá na Arthur Bernardes, naquela avenida. Ela mora perto daqueles condomínios lá, naqueles conjuntinhos habitacionais lá. Obrigado, viu? Também o Josias é de lá? O Josias tem um hot dog também ali. Se eu tivesse mandado um nome aqui, né? Josias, o rei do dogão, ali perto também do que vai lá para o antigo IVE lá, esqueci o nome daquela. É Arthur Bernardes, acabei de falar. Olha só, como é que está a situação dos servidores do DAI? Primeiro eu quero saber quantos existem lá hoje e depois o plano de cargos, carreiras, plano de cargos, carreira e salários, o chamado PCCS do DAI, está em andamento, a prefeitura está mexendo nisso, a Câmara Municipal vai ser acionada para que isso saia do papel o mais breve possível? Certo. Nós temos investido também na questão da melhoria das condições de trabalho, a valorização do servidor do DAI. Esse plano de cargos, carreiras e salário nós encaminhamos já tem algum tempo
mexendo na estrutura do DAI, o organograma do DAI, criando funções, criando, né, diversas competências que hoje, no organograma existente, não atende à realidade que nós temos, à necessidade que nós temos. Então, encaminhamos a Prefeitura, a Procuradoria do município, que já fez a apreciação e deve encaminhar à Câmara, juntamente com mais um projeto, que é a questão da reposição salarial, né, nossa, do DAI, o PCCS, juntamente, e mais ainda a tarifa social, né? São projetos que serão encaminhados à Câmara. Perfeito. Então, e são quantos servidores hoje no DAI? Hoje temos 315 servidores. Desses, quantos são efetivos, quantos são? São 107 efetivos, os demais, né? Nós temos um processo, Paulo, até gostaria de esclarecer, nós fizemos o processo seletivo simplificado e temos a necessidade de fazer contratação e podemos apenas dentro desse processo seletivo. Porém, muita demanda nossa, que é a atividade finalística, nós tivemos poucos classificados, nós estamos chamando essas pessoas, mas muitas delas também foram servidores do DAI que fizeram o processo seletivo. Então, nós estamos trocando 6 por meia dúzia, foram bem classificados, porque nesse processo seletivo conta-se pontuação por experiência profissional. E esses servidores ficaram bem classificados. Então, eles estão à frente de alguns outros que poderíamos chamar para somar com a equipe. E não está acontecendo isso como desejávamos. E não temos como chamar aqueles que foram classificados após esses que já são servidores, porque nós temos a obrigação de seguir a legislação obedecendo a classificação. E para isso nós temos que fazer a exoneração, fazer o acerto com esses servidores, e isso já está somando aproximadamente R$300 mil, porque são servidores que não usufruíram de férias e agora nós temos que fazer a rescisão do contrato, pagar todos esses valores, somente depois chamar esses novos classificados. Isso tem dificultado a chamarmos mais pessoas para compor a nossa equipe e reforçar da maneira como gostaríamos. Então tá aí, você que tem essa dúvida, estava com essa dúvida aí sobre por que o Gilmar não me chama, tal. Então tá aí a explicação dele, mas isso tem logo tem um fim, terá um fim, né? Sim, esse dilema. Nós contamos que com esse decreto de calamidade nós possamos esgotar esse chamamento. Nós temos procurado focar principalmente na atividade finalística, para encanadores, auxiliares, principalmente, para fazer novas ligações, fazer a padronização tão necessária para nós termos uma otimização da distribuição de água, evitar o desperdício, né? Mas não tem gente suficiente. Então, com o decreto, eu acredito que poderemos, o decreto é recente agora, nós poderemos fazer a contratação direta desses servidores para otimizar a nossa atividade. Professor. Presidente, no primeiro bloco, se eu não entendi direito, o senhor vai me corrigindo sempre. No primeiro bloco, o senhor falava em investimento, que não tem investimento para custeio. E aí, agora, recentemente, na última resposta, o senhor falou que para evitar o desperdício é preciso que tenha alguma aplicação para cuidar. Porque tem um encanamento do centro da cidade, por exemplo, são encanamentos antigos. Precisam trocar todos. Mas falta investimentos ali. E aí eu pergunto ao senhor, e o caixa do DAI, como está? Todas as pessoas, todos os moradores vêm pagando religiosamente a sua água ou ainda temos a inadimplência muito grande? Bom, ele disse agora há pouco aqui que lá não tem dinheiro para nada, né? Então eu imagino que esteja mais... Então significa que a inadimplência continua alta. Alta. Nós temos um contexto caótico em se tratando de recursos, né? Primeiro, a questão da gestão, da arrecadação. Nós temos uma arrecadação bem menor do que o faturamento. Nós temos um faturamento de aproximadamente 8 milhões e a arrecadação de 5. Por quê? Nós temos problemas com a leitura da água,
a empresa não está atendendo de forma satisfatória. Nós estudamos fazer a melhoria ou a substituição da empresa. Já houve diversas notificações, muitas faturas estão ilegíveis. Nós temos um problema de cadastramento. Vamos contratar uma empresa para fazer um novo cadastramento dos usuários. Nós temos muitas ligações clandestinas, nós temos muitos furtos de água, nós temos o desperdício de água em Várzea Grande, ele é aproximadamente de 60% da água produzida, que nós gastamos um absurdo de energia elétrica, de produtos químicos, de manutenção de equipamentos e aonde um desperdício muito alto. Por exemplo, a questão da energia elétrica, a nossa fatura é de aproximadamente 1.800.000 mensal, né? No ano passado, em outra gestão, houve o pagamento de apenas 5 faturas no ano, né? E ficaram 7 faturas inadimplentes. E nós estamos procurando pagar mensalmente, mas colocamos um teto. Nós conversamos, entramos no entendimento com a Energisa e pagamos um teto de 1.200.000. Outro processo em andamento é a aquisição de energia no mercado livre, né? Semelhante à energia fotovoltaica, mas com um percentual maior de desconto para nós termos mais recursos em caixa. E a necessidade de contratações de pessoas, nós vamos investir nisso, mesmo sem ter um aporte financeiro satisfatório, mesmo estando em déficit, nós vamos colocar recursos para a contratação de pessoas para trabalhar a questão do desperdício, novas ligações e equipes para fazer um novo cadastramento dos usuários. Nós temos muito problema com isso, de leitura, de valores, contestação de valores em decorrência das empresas que prestam serviço para nós. Presidente, eu vou fazer uma pergunta provocativa, opinativa, no encerramento do programa de hoje, sobre o DAI. Enquanto não se investir na solução, para a solução dos vazamentos, do desperdício de água, vai ser aquela história de secar gelo com toalha quente, não vai se chegar a lugar nenhum, porque tem muito vazamento. A gente recebe aqui sempre os munícipes lá, né, os consumidores lá de Várzea Grande reclamando disso. Aqui na minha rua, outro dia tinha a senhora, dona Elza, salvo engano, do Parque do Lago, falando, olha só, aqui na minha rua, só na minha rua tem 3 canos estourados aqui. O encanamento é muito velho, olha, faz muitas décadas que não é trocada, não é? E eu queria saber como é que está isso, vocês não estão atentos para isso, porque senão vocês podem investir o que for, mas se não houver esse tipo de cirurgia ou ação cirúrgica de acabar com isso, de trocar isso, vocês vão acabar, vão investir e o resultado não vai aparecer. Eu queria que o senhor respondesse isso em 3 minutos para a gente encerrar o programa. Certo. Nós temos de fato esse problema. Não havia um canal de comunicação exclusivo para isso. Nós criamos um canal de comunicação para informar vazamentos, né? Um chatbot existe lá, disponível no site do DAI, tem o link. E em 12 dias que nós criamos essa informação direta para informar vazamento, nós tivemos aproximadamente 1.300 informações de vazamento. Então é uma coisa insana a rede de abastecimento de água de Várzea Grande, né? Como você disse, é uma rede antiga, deteriorada. Eu coletei amostras, Paulo, né, de tubulações, de canos, né, para deixar ali exposto, né, guardado, para mostrar a situação de conservação da rede de abastecimento. Porém, nós temos remediado, nós temos feito o paliativo com reparos, mas não é suficiente. Agora, para isso, nós carecemos da concessão do DAI. Nós não temos recurso para fazer a substituição de todos os ramais ou redes que estão deterioradas. E recursos seriam na ordem de quanto, mais ou menos? Não, isso não tem o levantamento. Nós sabemos que a rede de Várzea Grande tem aproximadamente 1.300 quilômetros de rede. Né, 1.300 quilômetros de rede de encanamento. Né, então, vocês estão na expectativa aí de que a concessão possa resolver, a empresa vencedora possa
colocar isso na sua pauta de prioridade. Isso. Tá aí. Lorenberg, a última pergunta tem que ser curtinha e tem que ser sua. Presidente, as respostas, o senhor recebe, o DAI recebe reclamações e denúncias. A resposta que o DAI dá a essas reclamações são que tempo? 24 horas depois, 72 horas depois? Quanto que demora essa resposta? 1 minuto. Certo. Nós procuramos dar resposta dentro das condições de trabalho nosso, com o efetivo que nós temos. Precisamos melhorar, precisamos de mais equipamentos também, de mais veículos, enfim, equipamentos e pessoal. Dentro do que nós temos, nós otimizamos, fazendo mutirões, atendendo por regiões para otimizar a questão do atendimento do pipa, por exemplo. É um paliativo muito precário e nós modernizamos o sistema. Hoje fazemos online o despacho, o recebimento, mas isso é um trabalho que nem deveria existir. Nós precisamos de água na rede e nós carecemos de investimento realmente para dar uma resposta em tempo hábil, satisfatório, para não haver essas reclamações. Ok. É investimento. Respondeu? Lorenberg Alves, meu amigo. Olha só, vamos encerrar o programa aqui. Antes de encerrar, eu queria saber do senhor o seguinte, rapidão. A questão da hidrometrização da água em Várzea Grande. Esse é outro problema também, que tem que ter dinheiro. Também vai ficar a cargo aí da concessão? Certo. Rapidinho. Certo. Isso nós buscamos em São Paulo, né? Nós temos visto que a bola da vez agora é o hidrômetro ultrassônico, que faz a leitura remota, né? Nós vamos procurar investir nisso também, mas por enquanto, com os recursos que nós temos, vamos fazer aquilo que está ao nosso alcance. Nós temos aproximadamente 1.200 pedidos de novas ligações e estamos investindo principalmente nessa demanda. E a padronização daqueles locais onde esses hidrômetros estão para dentro das casas, nós precisamos substituir os antigos também. Mais uma vez, a necessidade de mais pessoas e equipamentos para fazer frente a essas demandas. Muito bem, olha só, não tem mais tempo, gostaríamos muito de continuar aqui falando do DAI, porque tem muita coisa para falar, mas somente agradecer aqui nesse instante aqui ao Gilmar Dias Silva, presidente do DAI de Várzea Grande. Esse espaço segue sempre a postos para bem informar. Muito obrigado pela sua vinda. Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade de trazer esclarecimentos. Estamos melhorando, estamos no caminho certo, né? Mas precisamos um pouco mais de paciência e vamos chegar em dias melhores. Um pouquinho mais de dinheiro também, porque é bom, dinheiro, né? Vai virar aí logo a concessão e quem sabe a gente possa ter aí um refrigério, né? Um refresco para que possamos evoluir nessa briga, dessa novela, sair dessa novela aí mexicana que é a questão da água. Abraço para o Tião da Zaeli, o vice-prefeito, para a prefeita gloriosa Flávia Moretti, obrigado. Também obrigado ao Tião da Zaeli, que é o vice-prefeito. Professor. Até amanhã. Amanhã a gente se encontra às 7h30 da noite, estaremos entrevistando aqui a Miranir Januário de Oliveira Alcântara. Ela é secretária adjunta de Assistência Social e Políticas para as Mulheres, lá da Secretaria de Estado de Assistência Social, aqui conosco amanhã às 7h30 da noite. Até lá, se cuida, fica bem, fica com Deus também.